Depois da morte de Abel e da maldição de Caim, a humanidade continuou se multiplicando. Adão e Eva tiveram mais filhos. Esses filhos tiveram filhos. E assim por diante. As cidades começaram a crescer. A civilização estava se desenvolvendo. Mas tinha um problema gigante. A maldade estava se espalhando como uma praga. A Bíblia diz algo assustador. A perversidade do homem tinha se multiplicado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Você entende o peso disso? Não era só alguns fazendo coisas ruins. Era todos, o tempo todo. A violência estava em todo lugar. A corrupção havia tomado conta. O mundo estava podre até o âmago. E Deus olhou para aquilo e o coração dele se entristeceu. A Bíblia usa uma palavra forte. Ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Não que Deus tenha errado, mas ele estava profundamente ferido ao ver o que suas criaturas haviam se tornado. Então Deus toma uma decisão radical. Ele iria destruir tudo: humanos, animais, aves, tudo que se movia sobre a terra. Um reset completo, um recomeço total. Mas tinha uma exceção: um homem, um único homem em toda a terra que era diferente. Seu nome? Noé. A Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Enquanto todo mundo ao redor estava mergulhado no mal, Noé permaneceu fiel. Ele criou seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, menos nos caminhos de Deus. Ele manteve sua família pura num mundo completamente corrompido. E foi esse homem que Deus escolheu para salvar. Um dia, Deus aparece para Noé e diz algo perturbador: vou acabar com todos os seres vivos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Vou destruí-los juntamente com a terra. Imagina receber essa notícia. O fim do mundo está chegando. Mas Deus não para por aí. Ele dá uma instrução bizarra, quase impossível. Faça uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos na arca e revista de piche por dentro e por fora. E então, Deus detalha as medidas exatas. A arca deveria ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. 3 andares. Uma janela no topo, uma porta na lateral. Isso não era um barquinho. Era um navio gigantesco, do tamanho de um campo de futebol e meio. E aqui está o detalhe insano. Noé vivia longe da água. Não havia oceanos por perto. Não havia rios grandes. Ele teria que construir esse monstro naval no meio da terra seca, no meio do deserto. Mas Deus explica o porquê. Vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. E então vem a promessa: mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada espécie de ser vivo, macho e fêmea, para conserva los vivos com você. Noé não questiona, não duvida, não pede sinais. A Bíblia simplesmente diz: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Agora, aqui está algo que muita gente não percebe. A construção da arca levou muito tempo. A Bíblia indica que foram cerca de 100 anos. 100 anos martelando, serrando, construindo no meio do nada. E durante todo esse tempo, Noé estava pregando, avisando, alertando sobre o julgamento que viria, mas ninguém acreditou. Ninguém. As pessoas passavam e riam, zombavam. Olha o louco construindo um barco gigante onde não tem água.
Noé pirou de vez. Dilúvio. Nunca nem choveu forte assim. A Bíblia diz que, naquele tempo, nunca havia chovido na terra. Ela era irrigada por uma névoa que subia do solo. Chuva torrencial. Dilúvio, conceitos completamente alienígenas para aquela geração. Mas Noé continuou. Dia após dia, ano após ano, martelada após martelada. E finalmente, depois de décadas de trabalho árduo, a arca ficou pronta. E então Deus dá a ordem: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de aves. E aí acontece algo sobrenatural. Os animais começam a chegar, sozinhos: leões, tigres, ursos, elefantes, girafas, zebras, aves de todo tipo, répteis, insetos, aos pares. Eles marcham em direção à arca como se fossem guiados por uma força invisível. E eram milhares de espécies. As pessoas que antes zombavam agora pararam para assistir, boquiabertas. O que está acontecendo? Mas mesmo vendo aquele milagre ao vivo, eles não entraram. Não se arrependeram, apenas assistiram, curiosos e incrédulos. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram na arca. 8 pessoas. Das bilhões que habitavam a terra, apenas 8 seriam salvas. E, então, algo nunca visto acontece. A Bíblia diz: o Senhor fechou a porta atrás deles. Deus mesmo selou a arca. Não foi Noé, foi Deus. A porta de salvação estava oficialmente fechada. E então, silêncio. Nada acontece. Um dia passa, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira. As pessoas lá fora provavelmente voltaram a rir. Viu? Eu falei, não vai acontecer nada. Noé é louco mesmo. Mas então, na exata semana que Deus havia marcado, o céu escureceu. Romperam-se todas as fontes das grandes profundezas e as comportas do céu se abriram. Água começou a jorrar do chão. Fontes subterrâneas gigantescas explodiram como geysers. E do céu, pela primeira vez na história, começou a cair água. Não uma chuvinha, não uma tempestade comum. Um dilúvio. Cortinas de água descendo com força inimaginável. E não parou. Choveu por 40 dias e 40 noites, sem parar nem um segundo. O terror tomou conta. As pessoas correram para as montanhas, bateram na porta da arca gritando por socorro, mas a porta estava selada. Tarde demais. Deus havia fechado e ninguém mais podia abrir. A água subiu e subiu e subiu. Casas foram engolidas. Cidades inteiras desapareceram sob as águas. As montanhas foram cobertas. A Bíblia diz que a água cobriu até os picos mais altos, ultrapassando-os em 7 metros. Tudo que respirava ar morreu. Animais, pessoas, crianças, idosos. Toda a civilização que existia foi apagada. As risadas viraram gritos, os gritos viraram silêncio, e o silêncio se tornou eterno. Mas dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. O barco que todos achavam ridículo agora flutuava sobre as águas da morte. A loucura de Noé era agora sua salvação. A água cobriu a terra por 150 dias, 5 meses inteiros flutuando num oceano mundial. Sem terra à vista, sem montanhas, sem nada. Apenas água até onde a vista alcançava. Mas Deus não havia esquecido de Noé. A Bíblia diz: mas Deus lembrou-se de Noé, e ele fez um vento soprar sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes subterrâneas foram fechadas.
A chuva parou. Lentamente, muito lentamente, a água começou a recuar e, finalmente, após meses de deriva, a arca tocou o chão. Ela pousou sobre as montanhas de Ararat. Noé esperou mais 40 dias e então abriu a janela da arca. Ele soltou um corvo, que ficou voando de um lado para outro. Depois soltou uma pomba, mas ela voltou porque não havia encontrado lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela voltou com uma folha de oliveira fresca no bico. Havia vida lá fora. As plantas estavam começando a crescer de novo. Mais 7 dias. Noé solta a pomba pela terceira vez. E dessa vez, ela não voltou. Havia encontrado um lugar para viver. Finalmente, mais de um ano depois de entrar na arca, Deus dá a ordem: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça sair todos os animais que se multipliquem na terra. Noé abriu a porta e pisou em um mundo partido novo, um mundo lavado, um mundo vazio, um mundo que seria repovoado a partir dele. A primeira coisa que Noé fez, construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Adoração, gratidão, reconhecimento de que sua vida havia sido poupada, não por mérito próprio, mas pela graça e misericórdia divina. E Deus, vendo aquele ato de adoração, faz uma promessa solene: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E como sinal dessa aliança eterna, Deus coloca algo no céu, algo que nunca havia existido antes. Um arco de cores vibrantes, atravessando as nuvens, o arco-íris, sempre que o arco-íris estiver nas nuvens. Disse Deus: eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre mim e todos os seres vivos. Noé e sua família se tornaram os novos pais da humanidade. Todos nós, hoje, descendemos deles. Cada pessoa que você conhece, cada ser humano vivo, vem de uma dessas 8 pessoas que entraram na arca.